Eu venho de uma história evangélica. Sou nascido e criado num lar evangélico da denominação congregacional. Quantos conhecem aqui os congregacionais? Nossa, que poucos. Os congregacionais, junto com os batistas, são a denominação mais antiga do Brasil. Rio de Janeiro é muito forte, Nordeste é muito forte, São Paulo nem tanto. E nós temos, doutrinariamente, os congregacionais e batistas, convicções muito semelhantes quanto à ordem de culto, quanto à confissão, os fundamentos da fé, com uma diferença importante na forma do batismo, né? Os congregacionais, como os presbiterianos, eles batizam por aspersão, sendo que os presbiterianos ainda batizam criança, os congregacionais não. E os batistas batizam por imersão. Mas quanto a presbiterianos e congregacionais, ou melhor, quanto a batistas e congregacionais, praticamente a única diferença, essa importante diferença da forma de batismo, não é? E eu, nascido num lar congregacional, meu avô foi pastor congregacional, 56 anos como pastor, né, no ministério pastoral. E a igreja que eu cresci, casei, fui ordenado diácono, fui chamado ao ministério, foi uma igreja congregacional. Mas vivi nessa transição da minha adolescência para a juventude, um movimento no Rio de Janeiro muito forte, que aconteceu primeiro com os congregacionais, eu creio que na sequência, primeiro foi metodistas, depois congregacionais, presbiterianos e batistas, que foi uma perda da integridade doutrinária. Em nome de um crescimento, em nome de aumentar a quantidade de membros, em nome de um poder que não encontro essa estrutura de poder na Bíblia, um poder que está muito mais ligado a emoções do que propriamente um poder vindo do Espírito de Deus. A denominação permitiu, e, na verdade, algumas igrejas principais da denominação, igrejas maiores, uma delas era a que eu pertencia, começou a ceder para dons espirituais no sentido pentecostal do seu uso, porque dons espirituais está na Bíblia, para todos os crentes, em qualquer instituição, organização ou denominação. É para crentes, não é para denominações. Os dons são para os crentes. Mas numa perspectiva, com propósitos, com mecanismos que identificavam os crentes começaram a ser identificados pelas manifestações externas dos dons, e, como sempre, os mais evidentes são dons de línguas e profecias. Numa igreja historicamente tradicional, costumes firmados nas Escrituras, igreja com uma santa e bíblica tradição, como a nossa denominação já foi um dia, os batistas. Já sofremos de perda de integridade doutrinária também, infelizmente, que graças a Deus não aqui. Mas isso há muito tempo lá, então, na nossa realidade, e uma coisa muito grave que acontecia ali, naquele chamado mover do Espírito, que vocês já devem ter ouvido falar, por onde passaram. Quem, então, falava em línguas, ou profetizava, ou impunha as mãos e as pessoas caíam, numa igreja histórica, como os batistas, eram, então, os espirituais, as autoridades espirituais. E os que não faziam eram menos espirituais
e eram meio desprivilegiados, como crentes de segunda classe, porque não eram tão espirituais assim. E eu vivi isso intensamente, bem na transição ali, onde eu estava muito envolvido com o ministério com jovens, com adolescentes, já casado, eu e Alcione, logo depois fui ordenado diácono nesse contexto. E vi a minha querida igreja de infância explodir em 3 pedaços. Porque aquilo que é para o bem da igreja, que são os dons espirituais, se tornou oportunidade de encorajar as vaidades, o orgulho, o ego espiritualizado, causando sérias divisões no meio da igreja, ofendendo desrespeitosamente os mais velhos pelo literal distrato em nome do poder do Espírito. Isso não foi um privilégio meu, se eu posso chamar de privilégio, é mais para uma grande tristeza, mas muitas igrejas sofreram com essa interpretação completamente errada dos dons espirituais, com essa aplicação errada, seria a melhor expressão, dos dons espirituais. Isso não foi diferente com a igreja de Corinto. Primeira parte do texto que vamos ler hoje, ou reler, ou relembrar, 1 Coríntios capítulo 12, na primeira parte dos versos 1 ao 3, nós falamos exatamente sobre a espiritualidade falsa ou verdadeira. Lembram disso? Aqueles crentes vaidosamente de Corinto se julgavam mais espirituais por causa de importâncias que davam determinadas coisas e outros menos, por capacitações que julgavam ter e os outros menos, outros até por questões se julgavam mais espirituais por terem mais poder econômico do que os outros. Tudo em nome de portar um certo poder espiritual, dado por Deus só para a nata dos espirituais. E definitivamente não é isso que a Bíblia ensina sobre dons, não é este o propósito dos dons. E o apóstolo Paulo vem identificando quem são os espirituais e aqueles, então, que serão capacitados com dons espirituais dados por Deus à igreja. Nesses primeiros versos 1 a 3, nós falamos um pouco sobre isso. E hoje vamos entrar nos versos 4 ao 11, a começar a penetrar nos praquês dos dons. Para isso a gente precisa começar a pensar em definições. Um dom espiritual é uma habilidade, obviamente, sobrenatural, algo que vem da parte de Deus. A palavra dom está diretamente ligada à capacitação, algo que eu não tenho e recebi da parte de Deus como um presente. Então, um dom espiritual é algo que vem da parte de Deus, por isso, então, uma habilidade sobrenatural, algo que recebo da parte de Deus, que até então não tinha, concedida, obviamente, se vem de Deus, é de forma não natural, para cada um, já salvo em Jesus Cristo e habitado pelo Espírito Santo, com o propósito específico de capacitá-lo a servir. Então, o principal objetivo da capacitação espiritual, recebida da parte de Deus como algo não natural, não humano, mas que vem da parte de Deus, algo que eu não possuo, habilidade que eu não possuo, mas que receberei sobrenaturalmente, uma vez salvo e habitado pelo Espírito Santo, receberei da parte de Deus para servir. A palavra ministério é igual a serviço. Então, quando a pessoa diz eu tenho um ministério, ela diz eu tenho um serviço. E esse serviço é para ser desempenhado pelo crente na igreja, em benefício da igreja, para a igreja. Ou seja, então,
O dom espiritual é uma capacitação sobrenatural realizada por obra de Cristo Jesus, da parte de Deus, através da sua igreja. Os crentes de Corinto, então, estavam se sentindo altamente vaidosos, mega espirituais, superpoderosos, porque eles estavam usando dons espirituais, serem dotados espiritualmente por Deus para servirem à igreja. E eles estavam se sentindo, então, em seus orgulhos, uns crentes vaidosos, como nós já temos dito no decorrer das mensagens na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, e eles estavam usando este privilégio espiritual como oportunidade de sobrepor, de se imporem sobre os outros. Não obrigatoriamente outros que não tivessem dons espirituais, mas outros que eles julgavam que não tinham os dons espirituais que eles tinham. Então era como se fosse uma turma, um segundo escalão. Irmãos, como eu vi isso, ao vivo e a cores, na minha realidade aí, no processo do meu chamado para o ministério pastoral, na minha igreja, onde eu cresci, e como foi duro ver familiares meus, pessoas crentes, piedosas, sendo marginalizados. Se eu posso encontrar um sentido melhor para essa expressão, é esse, tá? Mas é literalmente marginalizados, excluídos, porque então não estavam cooperando ou participando daquele movimento dos mais poderosos, dos mais espirituais, dos mais dotados. Que drama isso! Como isso se espelha lá na igreja de Corinto. Então o apóstolo Paulo ele vai mostrar como Deus tratou esse assunto. E vamos ler então os versos 4 ao 11. E depois vamos orar. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Oremos. Pai querido, muito obrigado mais uma vez por estarmos reunidos aqui em nome de Jesus como tua igreja para te honrar com este culto. Aceito a Deus nossa adoração e gratidão. Eu peço a ti em nome de Jesus que o Senhor fale conosco mediante a tua palavra, que sejamos iluminados pelo teu Espírito, para que possamos compreender, ó Deus, o alto privilégio de te servir a tua igreja, através das capacitações que o Senhor dá individualmente a cada um para o serviço da tua causa. Ajuda-nos a compreender e a aplicar verdades preciosas que ouviremos aqui nesta noite, ó Deus, em nossas vidas e na tua igreja. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Há diferentes tipos de dons, verso 4. Diferentes tipos de ministérios ou serviços, verso 5. Diferentes formas de atuação,
no desempenho das diversas capacitações que recebemos e serviço na igreja, diferentes efeitos, diferentes maneiras de atuar. Mas em todas essas diferenças, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, que sobrenaturalmente capacita, que efetua tudo. É um Deus, é o mesmo Deus, e é o Espírito desse Deus que age na diversidade das capacitações, dos serviços à igreja e nos resultados. Irmãos, essa diversidade soberana, que na mente daqueles crentes bem pouco espirituais de Corinto, fazia com que eles se julgassem superiores aos outros, causava muito mal à igreja. Eles se sentiam portadores de dons superiores, como se Deus categorizasse os crentes e os capacitasse por mérito. Como se as capacitações fossem deles e não algo que eles recebem da parte de Deus para servir à causa de Cristo e sempre na igreja. Irmãos, tenho dito na classe de doutrina, uma visão equivocada de Deus, de quem Deus é, nos faz ter atitudes completamente corrompidas. Afeta o nosso culto, afeta a nossa oração, afeta a nossa adoração. Uma percepção equivocada sobre a obra de Cristo nos faz ter uma compreensão completamente errada da nossa salvação e o para quê de termos sido salvos. Eu creio que esses crentes de Corinto precisavam muito vir para a classe de doutrina, para relembrarem fundamentos que certamente foram instruídos pelo apóstolo Paulo, e com muito mais, obviamente, capacidade, autoridade e poder do que eu. Mas pecado só muda, irmãos, no tempo e na geografia e na história, porque pecado sempre foi pecado em qualquer situação. E quando o crente se deixa vencer pela vaidade, pelo orgulho, se julgando melhor do que os outros porque faz isso, ou faz aquilo, ou fez isso, e fez aquilo, todas as virtudes espirituais se tornam oportunidade apenas de divisão, de opressão, de maltrato. A causa tão nobre para o qual o Senhor nos chamou. Não está sendo diferente com esses caras aqui em Corinto. Essa diversidade soberana, tanto nos dons quanto nos serviços e nos efeitos desse trabalho, é exatamente a solução que Deus dá para a vaidade humana em relação aos dons espirituais. É exatamente o mecanismo que Deus criou para não permitir que a pessoa dissesse assim: fui eu que fiz isso com o meu poder, com o meu dom. Mesmo assim, como eu já ouvi pessoas então vaidosas pelo dom que recebeu, se colocarem superiores diante de situações e circunstâncias, fui eu com o meu dom, fui eu que fiz. Deus não diz assim, né? Mas acaba passando a ideia de que Deus me ajudou, mas o cara mesmo fui eu. Nos versos 4 e 5 nós vemos que há diferentes tipos de dons e serviços e ministérios, não é? Isso nos diz que esses dons, eles não são muitos apenas em número, mas eles são muitos também em formas, em espécie. Nós temos uma tendência a procurar, tentar encontrar a lista mais completa de dons espirituais na Bíblia. E a gente tem aí muitas listas, eu não vejo pecado nenhum nisso.
O pecado está em a gente achar que Deus é tão pouco criativo a ponto de ficar limitado àquela situação como se elas não pudessem agir sobrepostas com o objetivo de suprir a igreja e Deus fazer com o que Ele quiser com as capacitações que Ele dá para os crentes servirem a Ele. E a diversidade é exatamente para eu não trazer para mim um título que nem sequer é meu. Se eu o faço, se eu desempenho alguma capacitação espiritual na igreja, é porque Deus me deu o que é dele. O fato é que nem todos os dons espirituais estão incluídos nessas listas fornecidas no Novo Testamento. Eu não estou com isso de forma alguma tentando acrescentar um tio, como vemos lá no final de Apocalipse. De forma alguma. O que eu estou afirmando é que, quando nós vemos aqui, nesse discurso, na palavra de Deus, sobre essa diversidade de dons, de efeitos, de formas de atuação, eu creio realmente que os crentes possam possuir mais de um dom espiritual e que os nossos dons possam ser perfeitamente, de acordo com a necessidade da igreja, um coquetel de dons espirituais. Eu vou lá para Xique-Xique, na Bahia. É na Bahia, né, pelo que eu me informei. Aí tem lá necessidades enormes. Eu vou lá com o meu dom de ensino, com o meu dom disso, meu dom daquilo, mas lá está precisando de um pedreiro. A igreja está precisando de parede. E ensinar é muito importante, mas mais importante ainda vai ser levantar paredes. Lá na aldeia de Brene, lá em Guiné-Bissau, como nosso querido missionário Felipe, há pouco tempo conseguiu iniciar os trabalhos na igreja, propriamente dita, né, com paredes. Deus vai me dar capacitações, junto com a de ajuda, de socorro, de ministrar o evangelho, mas com uma colher de pedreiro na mão. Porque a igreja está precisando de pedreiro. Eu creio completamente nisso, ainda que eu não soubesse fazer, porque eu mexo com tijolo, né? Digamos que com coisa de pedreiro, digamos que eu nunca tivesse pego numa parede, numa colher de pedreiro, virado uma massa. Se a igreja lá de Xique-Xique precisa que paredes sejam levantadas, e a pessoa que Deus colocou lá fui eu, junto aos dons que Deus me deu para servir, eu creio que Deus vai para aquela necessidade daquela igreja, vai me capacitar a levantar uma parede. Certamente a gente concorda que farinha, açúcar, canela, ovos, leite, baunilha, manteiga, tudo isso é diferente, concorda? Concorda comigo? Tudo diferente. Mas tu pega uma receitinha boa e junta aquilo tudo nas quantidades corretas, o que acontece depois que você leva para o forno? Traz para a gente. Não é? Para a gente comer um bolinho. Sai aquele pãozinho da irmã Jô, aquele pãozinho fantástico. Cadê você, Jô? Cadê a Jô? Ah, estava com dorzinha na coluna braba, né? Pois é. Então perceba que não é nenhum absurdo que eu estou falando, não. Deus não fica limitado às nossas linhas. E Deus também não inventa nada. Deus decreta. Eu creio que é assim a atuação dos dons espirituais. Não é limitado por minhas conveniências ou pelas minhas preferências ou vaidades. O que sabemos do texto que lemos é que apesar dessa ampla diversidade de serviços, capacitações soberanas e efeitos e resultados, existe o Espírito de Deus, que capacita a todos, que Ele sobrenaturalmente capacita ou dota. E Ele é a base, o Espírito de Deus, na diversidade soberana dos dons, é a base para a unidade que todos nós devemos experimentar no desempenho, no exercício dos dons espirituais. Que coisa impressionante como dom espiritual acaba sendo sinônimo de isolacionismo.
Em vez de trabalhar com o propósito de juntar a igreja em torno da causa de Cristo, dom espiritual desviado do propósito para o qual Deus o concede, faz partidos quando nós o olhamos com as lentes erradas. O verso 6 diz que os dons também têm diferentes formas de atuação. Muito interessante isso. Alguns professores, mestres, eles são capazes de juntar multidões para ouvi-los. Eu lembro do meu primeiro ano de seminário, quando a capela ia ser dirigida pelo pastor Álvaro, já falecido, lá no Rio de Janeiro, Seminário Betel. As salas de aula, o pessoal descobriu onde é que o pastor Álvaro estaria, no intervalo, e as salas de aula esvaziavam na hora da capela, que era no intervalo entre aulas. E todos corriam, ficavam pelas janelas, sentados no chão, porque todo mundo queria ouvir o pastor Álvaro. Era muito interessante. Sem dúvida, um homem piedoso, um mestre nas Escrituras, um homem que influenciou muita gente. Foi meu professor de escola dominical, quando eu era garoto. Mas outros têm uma capacidade de comunicação tremenda, transmitem com sabedoria e integridade as Escrituras, mas fazem isso bem num grupinho pequeno, de 5 ou de 10. Porque as formas de atuação são completamente diferentes. O dom, aquele que capacita, que fornece o dom, é o Espírito de Deus. Capacita aquele que vai ter facilidade para falar para multidões e aquele que vai falar para um pequeno grupo com a mesma autoridade, influência e necessidades que aquele grupo de 5, 10, 15 pessoas precisam ouvir. E não é porque um é melhor do que o outro, não, porque há diversidade de dons e serviços e os resultados estão debaixo da mão poderosa daquele que concede os dons. A gente pensa em evangelismo, pensa em Billy Graham. Billy Graham, quando o garoto fui no Maracanã, meu pai me levou numa daquelas cruzadas gigantes. E eu devia ter uns 13, 14 anos. E lembro, a minha avó cantou naquele coral de milhares de vozes lá que se juntaram para cantar naquela cruzada. E quantas milhares de pessoas vieram a Cristo naquela noite, quando o querido Billy Graham, falecido, pregou, e coisa linda, maravilhoso, uma bênção. Só que outros evangelistas, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma capacitação, fazem isso cheios de temor e tremor, sabe como? 1 a 1. A vida inteira. 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3. Sabe qual é a diferença? Nenhuma. O dom é o mesmo, aquele que dotou é o mesmo, é o Espírito de Deus quem capacita, das formas mais diferentes, os resultados também são providências desse Deus que capacitou. Nós estereotipamos com muita facilidade, que evangelista é o que prega em estádios. E aquele irmãozinho que prega lá na feira, na fila do açougue, da padaria, no volante do carro, 1 a 1 lá no trabalho, qual a diferença? Se o Deus que dotou é o mesmo, e os resultados são também completamente direcionados pelo Deus que capacitou. Como nós temos a tendência de procurar os que têm mais visibilidade, porque julgamos que eles têm mais poder. E nós, muitas vezes, somos os primeiros que promovemos as divisões na igreja, porque nos interessamos por aqueles que são bons de massa, mas não ouvimos o conselho daquele quietinho que te aconselha no banco no final do culto. Muitas vezes nós promovemos, estimulamos o que temos de pior no nosso coração, que é a vaidade. Algo que poderia ser tão precioso se torna oportunidade apenas de pecar. Então o efeito, o resultado do serviço prestado à causa de Cristo, na igreja ou através da igreja de Cristo, sob essa instrumentalidade dos dons espirituais, vem debaixo da vontade soberana de Deus. Nada disso é autônomo, nada disso é por mérito,
Nada disso é por nível de espiritualidade, mas é pelo poder de Deus que capacita os seus para servir a sua causa na igreja e a partir da igreja. Amém, irmãos? Então, os resultados não têm ligação direta com o nível de espiritualidade. Nós temos 2 exemplos muito clássicos para isso nas Escrituras. Vocês devem lembrar do nosso profeta Jonas. E Jonas, se nós olharmos para resultados, ele foi super bem sucedido. Jonas atuou em Nínive de uma forma impressionante. Ele impediu que Nínive fosse destruída. Aí a gente olha para Isaías. Isaías foi um profeta muito mal sucedido. Os resultados do ministério profético de Isaías foram complicadíssimos. Agora, quem em sã consciência usaria Jonas para evangelizar Nínive? Na verdade, quem ia querer evangelizar Nínive, né? Nínive era uma terrinha braba. Quem escolheria Saulo para ser Paulo? Quem faria isso? Então, definitivamente, não é por níveis de espiritualidade. Irmãos, os crentes coríntios, eles erravam miseravelmente por preferir certos dons em detrimento de outros. Por serem certos dons, então, mais evidentes, mais visíveis, geralmente os de fala, né? Os dons que envolviam fala, davam proeminência, isso causava, em vez de bem e crescimento, amadurecimento e fortalecimento à obra de Cristo, gerava divisão, vaidade, estimulava o que as pessoas tinham de pior. Como aqueles crentes muitas vezes se identificam conosco e como o apóstolo Paulo, mediante a inerrância das Escrituras, nos exorta a não fazer assim. A não fazer assim. Então, depois de dar essa ajustada na mente, não somente dos crentes coríntios, mas também na nossa, também, tanto quanto eles, podemos estar lidando de forma errada com os dons e serviços na igreja. O apóstolo Paulo ele vai dizer algumas coisas que aqueles crentes ainda não sabiam e que precisavam compreender para que pudessem ser úteis à causa de Cristo. E agora vamos dos versos 7 ao 11. Vamos ler, versos 7 ao 11. Vamos reler para lembrar. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Interessante que a gente fica aqui agora o pastor vai dizer o que é esse negócio de profecia, discernimento de espírito, falar em línguas, palavra de conhecimento, é agora que eu vou saber tudo. Não. Por um motivo muito simples. Nenhuma vez Paulo tentou explicar nada aqui nesse texto. Não há nenhuma sugestão nesse trecho que Paulo está tentando causar algum tipo de explicações ou esclarecimento de como é que isso aqui funciona. De forma alguma. Paulo não está fazendo aqui nenhum esforço para convencer os crentes coríntios de que não há nenhum dom de línguas. Paulo está fazendo aqui nenhum esforço para falar que não há dom de interpretação de línguas ou de fé. Ele não está tentando aqui distinguir entre os dons espirituais permanentes e os temporários. Até porque, vemos no capítulo 1, verso 7, que eles tinham todos os dons. Olha lá no verso 7, capítulo 1. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Então não há nenhuma tentativa aqui do apóstolo Paulo
de trabalhar aqui a descrição, a funcionalidade, a atuação desses dons aqui citados nesse texto. Então, o que eles deveriam saber? Para que eles pudessem ser úteis, aqueles crentes pudessem ser úteis em seus serviços, ministérios e capacitações divinas na igreja. Primeiro, eles precisavam entender que dons espirituais são divinamente concedidos a todo crente. Todo crente, toda aquela pessoa que foi salva pela graça de Deus através de Jesus Cristo, habitado pelo Espírito Santo de Deus, é capacitado por Deus para servi-lo, divinamente capacitado por Deus para servi-lo. O trabalho do corpo de Cristo é um trabalho sobrenatural. Quando a igreja de Cristo serve a causa de Cristo através de um bom testemunho, um fiel testemunho daquilo que crê, quando isso acontece legitimamente, é movido pelo Espírito de Deus. Não é você com suas habilidades, com o seu carisma, com a sua eloquência. Deus pode usar tudo isso que você tem. Mas todos nós fomos chamados a sermos testemunhas de Jesus Cristo, e isso, legitimamente desempenhado, é uma atuação soberana ou sobrenatural da parte de Deus. Todo crente tem um lugar de serviço no corpo de Cristo e tem a capacitação espiritual para realizar seu ministério. O verso 7 diz lá, cada um. Deus dá a cada um. No verso 11 vai dizer, Deus faz isso individualmente. Todos nós recebemos da parte de Deus capacitações sobrenaturais para servi-lo. Ah, pastor, mas eu não faço. Eu não sei qual é meu dom. Então, meu irmãozão, estou te dizendo agora, Deus te salvou para ser embaixador de Cristo, representante máximo da autoridade celestial nesta terra, representante máximo da tua pátria, que é celestial, aqui neste mundo. Você naturalmente já foi comissionado, capacitado por Deus, ao receber o seu Espírito, a desempenhar esta importante, determinante função na vida da igreja e a partir dela. Então, não temos como escapar. Na maioria das vezes, irmãos, não servimos por negligência, por preguiça, e não por desconhecimento de qual é o nosso dom. Uma segunda verdade que o apóstolo Paulo quer esclarecer aos crentes de Corinto e a palavra de Deus a nós. Os dons espirituais, no verso 7, diz que eles são para gerar um bem comum. Deve edificar a igreja. Todos nós. Não é unilateral. Dons espirituais são capacitações divinas para o serviço através da igreja, através do corpo de Cristo, para causar benefícios espirituais à igreja. O dom espiritual não é para minha glória, não é para um usufruto individual e prazer benefício apenas pessoal, mas é para edificar o corpo de Cristo. Verso 7 deixa isso bem claro. Efésios capítulo 4, versos 11 a 16, nós vamos ver, o texto é meio longo, mas depois você pode ler em casa. Você vê que o dom espiritual tem um propósito de distribuir bênçãos espirituais ao corpo, à igreja. A edificação pessoal do crente, capacitado divinamente com o dom espiritual, ela pode, obviamente, é natural que aconteçam, mas não é o que aconteça. Mas não é a prioridade da capacitação divina.
A capacitação divina, o dom espiritual é para gerar um bem comum. Não é o foco principal, autoedificação. Uma outra verdade importante que os crentes precisam saber, de Corinto e nós, dons espirituais são uma manifestação do Espírito de Deus. Verso 7 ainda. São a manifestação do Espírito de Deus, por declaração direta, ou que seja em algum momento por inferência. Paulo diz que todo dom espiritual, dado aos coríntios ou a nós, ele é dado através do Espírito de Deus. Não tem outro meio, outro gerador de capacitação. Não é por coisas, talentos pessoais, habilidades naturais são uma coisa. O dom espiritual é uma capacitação divina, que Deus costumeiramente e perfeitamente nos capacita também a sermos melhores em nossos talentos, para podermos usar nossos talentos para a sua glória e para o nosso bem, para o bem da igreja? É claro que sim, mas são coisas distintas. Os dons espirituais não são uma evidência de autoespiritualidade, como aqueles falsos espirituais que vimos nos versos 1 a 3. Mas, sem dúvida alguma, os dons espirituais na vida do crente é uma evidência de que esse crente, ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Isso sim, isso não resta aí a menor dúvida. Agora, nos versos 8 a 10, o apóstolo Paulo ele parece fazer aqui uma lista dos dons nos quais aqueles coríntios eles têm uma tendência muito grande a se orgulhar, não é? Eles tinham seguramente vaidade à beça quando, nessa pequena e resumida lista que o apóstolo Paulo faz aqui, e deveria ser o maior problema dos coríntios, a tal palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espírito, línguas, interpretação de línguas. Isso certamente estava criando uma categoria dos crentes AA em Corinto. Eu creio que é por causa disso aqui que essa exortação, antes de entrar propriamente dito na diversidade, na unidade, que vamos ver a partir da semana que vem, no verso 12, parece que Paulo está arrumando a casa. Mas o mais interessante é que Paulo destaca essa lista dos dons de preferência dos crentes em Corinto, mas ele, de novo, ele não faz nenhum tipo de explicação ou definição. Ele não define nenhum deles aqui. E mais uma vez, se o apóstolo Paulo não faz isso, não sou eu que vou fazer. Não interessa isso agora. Mas certamente, o apóstolo Paulo está lembrando, tanto a eles quanto a nós, que qualquer dom que eles suponham ter, são fruto da graça de Deus e não de algum tipo de virtude pessoal. São fruto da soberana interferência de Deus na história do homem e no interesse de Deus de ver a sua igreja cumprindo o seu papel. Dons esses concedidos de forma soberana aos crentes, soberana por parte de Deus aos crentes. E mais uma coisa que a gente vê nesse texto, é que o texto bíblico ele não atribui a posse de qualquer de um desses dons ao recebedor. Ah, esse é o meu dom e eu tranco ele com 7 chaves, 7 nozinhos cego, né, e jogo em algum lugar que ninguém possa mexer. Este é o meu dom. Não, o dom é de Deus, que Ele te deu para servir a igreja. E enquanto bem servir a igreja, você o terá. E Deus pode perfeitamente te dotar com outro dom, porque a necessidade da igreja passou a ser outra. Porque o dom é dele, eu sou aquele que Ele vai usar como instrumento. Isso é uma outra desgraça, desculpe o peso da expressão, que acontece com os espirituais possessivos. Não é? É o meu dom, ninguém tasca,
nem Deus se mete nele agora. Eu o administro, é o meu poder. Já ouviram alguma coisa assim? Se não ouviram, já viram? É tão absurdamente antibíblico que eu não vou gastar tempo em explicar depois de tudo que já dissemos até aqui. Mas, definitivamente, o dom não é de posse do recebedor, mas, mais uma vez, é um dom soberano da vontade de Deus para cumprir os propósitos de Deus na igreja através daquele que Ele vai usar para isso. Então, os dons são graças soberanas, concedidas a crente, como diz no finalzinho do verso 11, como Ele quer, não como eu quero, mas como Ele quer. Muito bem, irmãos. Na maioria das vezes, o tema dons espirituais é ensinado da seguinte maneira. A pastora dá um estudo bíblico sobre os dons, apresenta os dons espirituais, a atuação dos dons na igreja, para que servem. Depois apresenta uma lista mais completa possível dos dons espirituais. Aí você, ao final, vai tentar fazer um questionário para identificar ali qual é o seu dom, para então você poder servir a igreja. Não há um pecado nisso. A questão é que não é isso que eu vejo no texto, quando o apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto sobre o desempenho correto, o exercício correto, a compreensão correta dos dons espirituais. Nós temos algumas, a lista é grande de versículos que eu poderia citar, para apenas ordenar a maneira como nós devemos nos comportar neste desejo legítimo que, como crentes, temos de identificar nossos dons e servirmos com os nossos dons à igreja. Mas, apenas para ilustrar como a ordem dos fatos aqui altera o produto, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 12. Nós temos ordens aqui, eu vou apenas usar este texto, poderia usar diversos. Nós temos ordens aqui que todos nós, como crentes, habitados pelo Espírito Santo e capacitados pelo Espírito Santo para servir ao Senhor, para obedecer a sua palavra, para viver conformados à vontade de Deus, todos nós deveríamos ter um pouco mais de ocupação ou preocupação com essas ordens claras aqui. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Eu acho que é por aqui, irmãos. Eu acho que é por aqui que nós temos que começar a compreender os dons espirituais. A gente vai começar um compromisso de obedecer ao Senhor, independente das circunstâncias. Olhando para um texto desse, ter um comprometimento pessoal de obediência, de nos sujeitar à vontade de Deus, independente do que possa as circunstâncias estarem dizendo ao nosso redor. Esse processo de obedecer
aos mandamentos do Senhor, neste processo de obedecer os mandamentos do Senhor, é certo, certamente nós vamos descobrir que Deus nos deu serviço na igreja. Certamente vamos descobrir que Deus nos deu um lugar na igreja para cumprirmos, desempenharmos bem o seu ministério. Mas não antes de um comprometimento com uma vida cristã de verdade, não de brincadeirinha. Uma vida cristã não de vir à igreja, mas uma vida cristã de verdade. Não para me tornar o super crente, não para me tornar o menor e o mais dedicado. Porque quanto mais eu procuro me dedicar, menor eu me sinto diante de tantas impossibilidades, na verdade, de tantas incapacidades. É diante da minha incapacidade que eu sou capacitado pelo poder de Deus. Eu não preciso de uma capacitação sobrenatural se eu já sei tudo. Eu preciso exatamente do que eu não tenho para poder obedecer o Senhor, servi-lo. Desse jeito, todos têm trabalho e sabem o que fazer na obra do Senhor. Em vez de a gente ficar se debruçando nas legítimas listas e ali tentar encontrar o dom e achar que aquilo ali é seu e agora eu vou ser o crente. Aí então, depois disso, eu vou buscar servir o Senhor. Aí eu vou começar a ser útil na igreja. Eu não sou útil na igreja porque eu não sei meu dom. Eu creio que vamos encontrar nossos dons e serviços, fazendo as coisas que Deus ordenou, e uma parte delas está aqui, nos versos 9 a 21 do capítulo 12 de Romanos. E dessa forma nós estaremos confiando nele, para nos capacitar a produzir resultados, sim. Resultados que só podem vir dele. E o nome disso é sobrenaturais. Através das capacitações que ele vai nos dar para servirmos a ele, na sua igreja, para a sua igreja. E fazermos então diferença dentro e fora, mas não em outra ordem. Primeira ordem, nós conheceremos nossos dons e serviços pela sujeição à vontade conhecida de Deus. Estejamos confiantes, meus queridos irmãos, de que se nós somos crentes, Deus tem serviço para nós e Ele nos fornecerá todos os dons necessários para cumprirmos o nosso chamado. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua maneira paciente de nos conduzir à tua vontade. Eu acho que todo mundo aqui sabe um pouquinho, ou julgava que sabia um pouquinho sobre esse assunto. Eu tenho a grande vergonha que depois de tantos anos lidando com esse tema, como eu aprendi nesta noite, nesses dias me preparando para estar aqui diante da tua igreja nesta noite. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor trate nossos corações, para que se há algo que nós devemos nos esforçar, não é exatamente, ó Deus, no primeiro momento, em descobrir qual o título do meu dom, ou do dom que eu recebi do Senhor, mas em que eu deveria estar servindo ao Senhor, te obedecendo e não estou. E é no exercício de um comprometimento com a tua vontade, já conhecida por nós. Nada do que lemos aqui em Romanos nós não sabemos, ó Pai. Nós não fazemos, uma boa parte. Mas é no exercício da dedicação de fazermos, agirmos como crentes, habitados e capacitados pelo Teu Espírito, te obedecendo, é no processo da obediência que nós encontraremos, sim, as oportunidades diversas de serviço,
e nisso receberemos a capacitação necessária, dada pelo Senhor, para servirmos a tua causa aqui e a partir da tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a nos apegar ao Senhor e à tua palavra, a não nos escondermos mais no não sei qual é meu dom, mas dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para te servir, eu tenho o teu Espírito, não vou mais me esconder, eu vou te obedecer, e te obedecendo eu vou te servir. Esta é a ordem. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos nisso. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana em tudo guardada, dirigida pelo Senhor. Assim eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração.